Sua esposa, sua família, né? Primeira vez em uma série, tenho certeza. Amém? Como é que a igreja quer receber nossos amados irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já estão à vontade, já estão dando glória junto com a gente. Amém? Amém. Agora nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus pelo nosso irmão pastor. Amém? Levante suas mãos para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Deus, nós glorificamos o teu nome pela vida do teu filho, do teu ungido, na qual, meu Deus, já foi falado aqui que o Senhor trouxe ele a este lugar. Deus, eu peço a ti pelo poder da tua palavra que tu continues usando o teu filho de uma forma especial, mas não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas sim aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Deus, seja com seu filho cada vez mais e usa nesta noite como um canal de bênção para a tua igreja, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Paulo Feliciano. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus tremendo, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, livro de Marcos. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 46. Marcos, capítulo de número 10, Aleluia, Jesus. a partir do versículo de número 46. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se você perceber que tem alguém próximo de você que não tem um exemplar da Bíblia, por gentileza, convide a pessoa a fazer essa leitura com você, por favor. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Aleluia, Jesus. Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 46. Quem achou, dê um glória do tamanho da sua fé aí. Glória a Deus. É muita fé. Que isso? Deus não vai ter dificuldade nenhuma de operar aqui hoje. Perdi até a vontade de pregar. Vamos ler o texto. É muito conhecido. Depois foram para Jericó. Depois foram para onde? Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Pode sentar, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo, santo é teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, esse texto narrado pelo nosso irmão Marcos, quando ele vai falar das histórias do ministério de Jesus, ele faz a exposição para os romanos, diferente de Mateus,
que quando fala de Jesus, fala das histórias de Jesus, ele fala para os judeus. O Marcos aqui ele apresenta diante dos romanos algumas histórias de Jesus. O livro de Marcos, ele não fala da genealogia de Jesus, porque ele apresenta Jesus para os romanos como o servo. E servo significa escravo. E escravo não tem descendência. Isso é uma cultura judaica. Então eles, ao invés de colocar aqui a genealogia de Jesus, ele não coloca a genealogia de Jesus, porque ele apresenta Jesus como o servo para os romanos. E quando ele vai apresentar este episódio do cego de Jericó, ele começa a dizer que Jesus estava em Jerusalém com os seus discípulos. E estando Jesus em Jerusalém com os seus discípulos, Jesus assenta no coração descer para a cidade de Jericó. Jericó tem dois significados. O primeiro significado de Jericó significa cidade das palmeiras. E o segundo significado significa cidade das fragrâncias, ou cidade dos perfumes. Por que que Jericó tem esse significado? Porque em Jericó era o único lugar que você encontrava as melhores e as mais cheirosas fragrâncias de perfume para o comércio. E também em Jericó era o único lugar aonde você encontrava mudas de palmeiras ou de tamareiras. Quando Davi diz o justo florescerá como a palmeira, ele está dizendo justamente das palmeiras que eram comercializadas na cidade de Jericó. Essa palmeira é a única árvore que consegue sobreviver na terra seca do deserto. Independente da sequidão do deserto, ela consegue sobreviver apenas com o orvalho que cai durante a madrugada do deserto. Você não precisa regar ela para que ela sobreviva e frutifique na terra seca. Deus deu graça a essa palmeira para frutificar em terra seca. Então esse tipo de palmeira você só encontrava em Jericó. Então você imagina que várias pessoas de outros países e de outras cidades frequentavam a cidade de Jericó, porque as pessoas iam até Jericó para comprar perfumes e mudas de palmeiras para vender e comercializar. A Bíblia diz que este cego chamado Bartimeu, ele ficava mendigando na entrada da porta da cidade de Jericó. Por quê? Porque na entrada da cidade era por onde passavam os viajantes que traziam dinheiro para comprar os perfumes e as palmeiras. Logo, ele pedindo esmola, os viajantes que passavam por ali abençoavam a vida deste homem cego chamado Bartimeu. Bar significa filho, Timeu significa honra. Bartimeu significa filho da honra. Mas não era a realidade da vida do rapaz. Embora sendo filho da honra, vivia uma vida de desonra. Vivia como mendigo, pedindo esmola na porta da entrada da cidade onde ele mesmo morava e o seu pai também morava. Enfim, a
Bíblia diz que Jesus, ele decide descer a cidade de Jericó. A Bíblia diz que ele reúne os seus discípulos e convence-os a o acompanhar. Existem dois caminhos que levavam a pessoa que estava em Jerusalém até a cidade de Jericó. O primeiro caminho era um caminho pelas montanhas. Esse caminho era uma distância de 37 quilômetros e era mais ou menos 3 dias e meio de viagem. A segunda opção era um caminho da planície. Era um caminho mais perto, porque era plano, e ele durava mais ou menos 2 dias e meio de viagem. Só que quem viajava pelo caminho mais perto, que era o caminho da planície, ele era obrigado a entrar pela porta da entrada principal de Jericó. Mas o viajante que viajava pelo caminho das montanhas, ele não entrava pela entrada principal. Ele entrava por uma entrada que tinha nos fundos da cidade. E Jesus, ele queria chegar na cidade sem ser notado, porque o assédio era muito grande. Você pode ver que o texto diz que Bartimeu, ele só percebe quando Jesus está saindo de Jericó. Ele não percebe quando Jesus chega, porque quando Jesus chega pelos fundos. Mas quando Jesus sai, ele sai pela frente, que é para todo mundo ver. Quando Jesus, ele chega na cidade de Jericó, ele chega só com os discípulos. Mas quando Jesus está saindo da cidade, ele sai com os discípulos e uma grande multidão que o acompanhava. Por quê? Porque Jesus começou a fazer um reboliço dentro da cidade. Ele chega pelos fundos e lá dentro da cidade ele começa a desentortar os aleijados, dar vista aos cegos e pregar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus, ele decide sair da cidade de Jericó, a Bíblia diz que quando as portas da entrada da cidade principal se abrem, Jesus está indo embora. Só que ele está indo embora e uma grande multidão vem acompanhando ele. E essa multidão, ela começou a fazer muito barulho. Essa multidão, ela começou a gritar muito. E aquele cego, ele já tinha presenciado vários movimentos pentecostais que aconteceram naquela cidade. Aquele cego presenciou vários aniversários, aquele cego presenciou várias festividades, mas aquele dia foi diferente, porque na medida que Jesus ia saindo, a multidão era envolvida pela palavra que ele pregava. E a multidão envolvida, logo eles receberam a presença de Deus, a presença do Espírito, e eles começaram a fazer barulho. Mas o barulho que a multidão fazia não era barulho de aniversário, não era barulho de carnaval, não era barulho de festa, era barulho da presença do Espírito Santo se manifestando no coração deles. O cego não está vendo, mas ele está sentindo. Ele começa a sentir alguma coisa se movendo no corpo dele. Ele está sentado na beira do caminho, ele não está enxergando porque ele é cego, mas ele começa a sentir, e ele começa a sentir alguma coisa se movendo dentro dele. Quando ele começa a sentir, ele chama alguém que está próximo dele e pergunta: o que é que está acontecendo? Eu já presenciei vários barulhos aqui na entrada da cidade, mas nenhum barulho me arrepia como esse barulho está me arrepiando. Nenhum barulho me dá vontade de enxergar como esse barulho que eu estou ouvindo. Que barulho é esse? Fala para mim, pelo amor de Deus. Eu não estou vendo porque eu sou cego, mas o meu corpo está arrepiado, o meu coração está pegando fogo e eu estou sentindo uma presença diferente. Fala para mim, que barulho é esse, pelo amor de Deus? Alguém olha para ele e diz assim: ó cego miserável, filho da honra,
mas vivendo na desonra. É Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Ele disse: quem? Jesus de Nazaré. Quando ele ouve aquilo, ele começa a gritar.